Majungasaurus, em português Majungasauro, é um gênero de dinossauro terópode abelissaurídeo que habitou a ilha de Madagascar há entre 70 a 66 milhões de anos. A espécie tipo é denominada Majungasaurus crenatissimus. Este dinossauro também é chamado de Majungatolus, um nome que é considerado um sinônimo júnior de Majungasaurus. Como outros abelissaurídeos, o Majungasaurus era um predador bípede com um focinho curto. Embora os membros anteriores não sejam completamente conhecidos, eles eram muito curtos, enquanto os membros posteriores eram mais longos e muito atarracados. Ele pode ser distinguido de outros abelissaurídeos por seu crânio mais largo, a textura muito áspera e o osso espesso no topo do focinho e o único chifre arredondado no teto do crânio, que originalmente foi confundido com a cúpula de um paquicefalossauro. Ele também tinha mais dentes nas mandíbulas superior e inferior do que a maioria dos abelissaurídeos. Conhecido por vários crânios bem preservados e material esquelético abundante, o Majungasaurus tornou-se recentemente um dos dinossauros terópodes mais bem estudados do hemisfério sul. Parece estar mais intimamente relacionado aos abelissaurídeos da Índia do que da América do Sul ou da África continental, fato que tem importantes implicações biogeográficas. O Majungasauro era o predador de ponta em seu ecossistema, predando principalmente saurópodes como Rapetosaurus, e também é um dos poucos dinossauros para os quais há evidências diretas de canibalismo. Majungasaurus era um terópode de tamanho médio que normalmente media 6 a 7 metros de comprimento, incluindo sua cauda. 3 restos fragmentários de indivíduos maiores indicam que alguns adultos atingiram comprimentos de mais de 8 metros. 12. Um estudo alométrico em 2016 considerou que tinha 5,6 metros de comprimento. 13. Sampson e Whitmer estimaram um peso médio para um Majungasaurus adulto de 1.100 kg. 12. O espécime em que se basearam, FMNHPR 2100, não foi o maior descoberto. Espécimes maiores de Majungasaurus crenatissimus poderiam ter sido semelhantes em tamanho ao seu parente Carnotaurus 12, que foi estimado em 1.500 kg. 14. O crânio do Majungasaurus é excepcionalmente conhecido em comparação com a maioria dos terópodes, sendo geralmente semelhante ao de outros abelissaurídeos. Como outros crânios de abelissaurídeos, seu comprimento era proporcionalmente curto para sua altura, embora não tão curto quanto no Carnotaurus. Os crânios de indivíduos grandes mediam de 60 a 70 centímetros de comprimento. A pré-maxila alta, osso da mandíbula superior mais frontal, que tornava a ponta do focinho muito romba, também era típica da família. No entanto, o crânio do Majungasaurus era marcadamente mais largo do que em outros abelissaurídeos. Todos os membros de Abelisauridae tinham uma textura áspera e esculpida nas faces externas dos ossos do crânio, e o Majungasauro não foi exceção. Isso foi levado ao extremo nos ossos nasais deste terópode, que eram extremamente espessos e fundidos, com uma crista central baixa correndo ao longo da metade do osso mais próxima das narinas. Um chifre distinto em forma de cúpula se projetava dos ossos frontais fundidos no topo do crânio também. Em vida, essas estruturas teriam sido cobertas com algum tipo de tegumento, possivelmente feito de queratina. A tomografia computadorizada do crânio mostra que tanto a estrutura nasal quanto o corno frontal continham cavidades sinusais ocas, talvez para reduzir o peso. 12. Os dentes eram típicos dos abelissaurídeos por terem coroas curtas, embora o Majungasaurus tivesse 17 dentes tanto na maxila do maxilar superior quanto no dentário do maxilar inferior, mais do que em qualquer outro abelissaurídeo, exceto o Rugops. 15. Majungasaurus era o maior predador em seu ambiente, enquanto os únicos grandes herbívoros conhecidos na época eram saurópodes como o Rapetosaurus. Os cientistas sugeriram que o Majungasaurus, e talvez outros abelissaurídeos, se especializaram na caça de saurópodes. Adaptações para fortalecer a cabeça e o pescoço para um tipo de ataque de morder e segurar podem ter sido muito úteis contra saurópodes, que seriam animais tremendamente poderosos. Esta hipótese também pode ser apoiada pelas pernas traseiras do Majungasaurus, que eram curtas e atarracadas, em oposição às pernas mais longas e delgadas da maioria dos outros terópodes. Embora o Majungasaurus não se movesse tão rápido quanto outros terópodes de tamanho semelhante, não teria problemas para acompanhar os saurópodes de movimento lento. Os robustos ossos dos membros posteriores sugerem pernas muito poderosas, e seu comprimento mais curto teria rebaixado o centro de gravidade do animal. Assim, o Majungasaurus pode ter sacrificado a velocidade pelo poder. 12 marcas de dentes de Majungasaurus nos ossos do Rapetosaurus confirmam que ele pelo menos se alimentou desses saurópodes, mesmo que não os tenha matado. 27. Canibalismo. Editar. Embora os saurópodes possam ter sido a presa de escolha para o Majungasauro, descobertas publicadas em 2007 detalham achados em Madagascar que indicam a presença de outros Majungasauros em sua dieta.
Numerosos ossos de Majungasauro foram descobertos com marcas de dentes idênticas às encontradas em ossos de saurópodes das mesmas localidades. Essas marcas têm o mesmo espaçamento que os dentes nas mandíbulas do Majungasauro, são do mesmo tamanho que os dentes do Majungasauro e contêm entalhes menores consistentes com as serrilhas desses dentes. Como o Majungasauro é o único grande terópode conhecido na área, a explicação mais simples é que ele estava se alimentando de outros membros de sua própria espécie. 27 sugestões de que o Coelophysis do Triássico era um canibal foram recentemente refutadas, deixando o Majungasauro como o único terópode não aviário com tendências canibalísticas confirmadas. 28. Embora haja algumas evidências de que o canibalismo pode ter ocorrido em outras espécies também. 29. Não se sabe se o Majungasauro caçava ativamente sua própria espécie ou apenas vasculhava suas carcaças. 27. No entanto, alguns pesquisadores notaram que os monitores modernos de Komodo às vezes matam uns aos outros quando competem pelo acesso às carcaças. Os lagartos irão então canibalizar os restos mortais de seus rivais, o que pode sugerir um comportamento semelhante no Majungasaurus e outros terópodes. 29. Todos os espécimes de Majungasaurus foram recuperados da formação Maevarano na província de Mahajanga, no noroeste de Madagascar. A maioria deles, incluindo todo o material mais completo, veio do membro Anembalemba, embora os dentes do Majungasaurus também tenham sido encontrados no membro Mazorobe subjacente e no membro Miadana sobrejacente. Embora esses sedimentos não tenham sido datados radiometricamente, evidências de bioestratigrafia e paleomagnetismo sugerem que eles foram depositados durante o estágio maastrichtiano, que terá durado entre 70 a 66 milhões de anos antes do presente. Os dentes do Majungasauro são encontrados até o final do maastrichtiano, quando todos os dinossauros não avianos foram extintos. 38. Então, como agora, Madagascar era uma ilha, tendo se separado do subcontinente indiano menos de 20 milhões de anos antes. Ele estava se movendo para o norte, mas ainda 10 a 15 graus mais ao sul em latitude do que é hoje. O clima predominante na época era o semiárido, com pronunciada sazonalidade de temperatura e pluviosidade.